Dia de xingar o Vasco. Primeiro react do Josão no ano Vasco 1, tipo, eu conheci um. Ah, pelo amor de Deus, como pode? Eu pensei a mesma coisa, só que com palavrão. Mas, para o vídeo, se inscreve aqui, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Em busca dos 1000 até o final do ano, é isso, bora lá. Deixa eu quebrar aqui. Gente, pelo amor de Deus, é papo de tragédia, tá? É papo de... Não é goleada, não é nem jogo perdido, mas é tão ruim como se fosse. Assim, é inacreditável o que aconteceu aqui hoje. O Vasco consegue perder para um time que eu tava pronto para falar que era pior do que o Madureira. Eu não sei se a Chapecoense vai jogar o campeonato inteiro assim. Mas lá, eu não sei, cara, não vi muito. Eu vi o jogo contra o... o Vasco jogando contra a Chapecoense. O Vasco atacou bem mais, mas, cara... A Chapecoense contra o Santos jogou bem no 4x2. Eu não sei se é o Vasco que tá mal ou a Chapecoense tá bem. Porque nesse jogo o goleiro dele salvou pra um caramba, mano. A Chapecoense mal chegou no ataque do Vasco, mas o goleiro dos caras salvou demais. Se jogar, cai. Assim, era um jogo que, sinceramente, parecia um time profissional contra um time amador, porque todo mundo aqui concorda que o Vasco não é um super time, mas jogava com uma facilidade como se fosse. Mesmo assim, consegue não ganhar. E não fizer... Mano, todo respeito, vamos lá. O Brenner, eu não sei até agora se era um jogador bom que tá com azar ou um jogador ruim que tá com azar. Não sei qual dos dois, mas tipo assim, que ele tá com azar, tá. Mas falando sério mesmo, cara, não dá. É o Brenner perdendo um monte de gol, que talvez até o Verratti, que todo mundo falou assim, tem que vender, não perderia. O Ryan, se tivesse ali, também ia ser diferente. Naquele cara a cara ele nunca perderia. Mas, né, cara, outros tempos, não tô aqui pra xingar o cara ainda. Amanhã, no caso hoje, no horário que eu tô gravando, vai ter Vasco e Botafogo, não vai definir nada, estão classificados para as quartas, mas... Dentro de casa, contra um time que não conseguiu fazer nada. E também um gol de falta ainda pra ajudar, cara. Vamos lá, gente, vamos lá. Do começo, escalação. O que a gente tem aqui? A gente começa com... Vamos lá, Léo Jardim, beleza. Puma Rodrigues. Nesse jogo ele fez o gol, só que, cara... O Puma de ponta é lento. Ele do lateral direito, eu prefiro o Paulo Henrique. Conheço o Robert Renan de boa, Piton. Não sei nem o que falar. Literalmente, eu não sei nem o que opinar sobre o Piton, cara. Tem gente que reclama dele, eu acho que tá jogando o que tem que jogar. Aí vamos ver como é que vai indo aqui. O Barros, de boa, Thiago Mendes, Coutinho. Com esse time titular, que é basicamente a mesma coisa que o Vasco já tinha desde o ano passado, com a única coisa de novidade aqui, sendo o Brenner, hoje estreando em Campeonato Brasileiro como titular. E faz uma partida tenebrosa. Eu vou tentar segurar... Cara, se fosse pra colocar cada gol que o Brenner perdeu, esse vídeo ia ter uma hora, se duvidar, cara. Aqui pra não criticar tanto, pra não condenar como bagre já, porque, sei lá, de Brasileirão o primeiro jogo, no geral, acho que é o segundo ou terceiro, não lembro se ele jogou outro jogo lá, enfim. Ele jogou contra... Pô, o time, teve um que ele entrou no finalzinho da partida pra jogar, não deu em nada, é o... Esqueci. Mas não joguei um contra o... esqueci, mano. É muito cedo pra dizer, mas sim, é justo dizer que o jogo dele de hoje é horroroso. Assim, na mesma hora que eu não quero condenar ninguém a nada, até porque eu quero que esse maluco dê certo, porque a gente precisa que ele dê certo, mas lembrou a época de Pedro Raul. Era assim, um show de gol. Show de gols perdidos. Perdido, um monte de maluquice. Voltando um pouquinho aqui... Pra mim não lembrou a época do Pedro Raul, porque pelo menos ele conseguia jogar com as pernas. O Pedro Raul já... Antes que eu me esqueça, você vai ver aqui a ausência do Paulo Henrique, que é titular do Vasco, lesionado, mas que não está jogando, que não tem sido nem relacionado. O que acontece? Tem se falado que o Paulo Henrique tá com uma lesão no pé, tá com dores no pé, e aí começou a surgir um burburinho de, será que ele não tá pra sair não? Porque tinha surgido um boato de Palmeiras querendo ele, e aí ele para de jogar, ele começa a nem ser relacionado, e aí começou a surgir esse medo. E aqui eu trago a informação pra você que surgiu hoje no meio da tarde, que não, ele não deve sair, parece que ele realmente estava jogando no sacrifício, estava tendo que fazer infiltração lá e tal para resolver o problema do pé, então se for verdade, menos um problema, é só uma questão de uma lesão ali, que logo logo ele volta, e não que ele tá de fato saindo do Vasco. E aí, cara, é bom que ele não saia, porque o Pumita é o reserva dele. E aí você fala, pô, mas o Pumita foi quem fez gol hoje, então não é bom ter o Pumita, não? Cara, o Puma faz gol, mas então, tipo assim, eles conseguem jogar melhor de atacante, se duvidar, do que de... Eita. Ah, bom. O Puma consegue jogar melhor de atacante do que da própria posição dele, cara. A gente não tá tão na merda, tá? Assim, o Pumita não dá pra confiar. Não dá pra confiar nem um pouco, mano. Quem fala que o Pumita é titular tá doido, mano. Fez 2 gols contra o Boa Vista, fez 2 gols, beleza. O cara que mais fez gol no Vasco do ano, se duvidar, mas, mano, é um lateral direito.
que às vezes aparece no ataque, dá um chute louco, e às vezes sai gol, às vezes não. Defensivamente não, o Pumita, o padrão dele é errar, tá ligado? Ele vai fazer gol também, mas pô, assim, o lateral que faz um gol, mas entrega 3 não adianta muita coisa não. Que nível, né? Faz um gol, toma 3 e a gente falando que tem que ser titular. Enfim, esse era o Vasco do Diniz para hoje. Diniz que chegava sobre muita pressão. E como é que começa com o Lucas Piton perdendo uma oportunidade, uma de 200. O Vasco, para quem não viu o jogo e veio... O foda é que, cara, mano, o Vasco nesse jogo, mano, não dá tempo nem de xingar um cara só, mano. Se fosse pra xingar geral, já todo mundo, porque, na moral, eu acho que pelo menos todo mundo perdeu um gol aqui. Isso aqui, o que eu acho que nem é tanta gente assim, porque a gente não perdeu, o pessoal gosta de ver a tragédia, apesar de que isso aqui tem toda a cara de uma. Enfim, o Vasco teve milhões de chances no jogo. Aqui, cara, começa com uma oportunidade que a bola é cruzada na área, um lateral desvia para outro lateral finalizar. Vai do Pumita pro Piton, o Piton joga para fora. E aí, na sequência, o que a gente tem? Mais chances do Vasco. Aqui, olha só, a primeira bola que o Vasco consegue trabalhar pelo chão, porque até então, assim, a Chape veio para colocar 12 jogadores na defesa, sendo que cada time só pode entrar com 11. Enfim, aqui o Vasco consegue pela primeira vez trabalhar a bola pelo chão, vem o Nuno, ele passa ali, ele consegue jogar essa bola para trás, tem o chute do Coutinho que para no... O goleiro jogou bem esse jogo, cara, mas não tem como, no Vasco não tem um que tá calibrado com o chute, cara. A maioria do chute do Coutinho foi muito fraco. Qualquer outro jogador errava também, teve um que tava calibrado, mano. Goleiro, o Vasco pelo menos... Nesse lance aqui, ele chegava pela primeira vez trabalhando a bola, porque até então era só cruzamento dentro da área, o que até no passado talvez até fizesse sentido, principalmente quando tinha... Porque tinha um cara que sabia cabecear. Esse ano, isso comprova que o Verratti não tinha nada a ver com o negócio dos caras bloquear na área pra cruzar. Beleza, começou esse rolê com o Verratti, começou em 23, deu só meter embora na água que o Verratti tá lá. Beleza. Mas agora não tem mais jeito, não tem mais o Verratti, não tem mais a referência que seria de jogar. Os caras só fazem isso porque não tem mais nada. Tem como fazer mais nada. Só imagina o jogador pensando, tem como fazer mais nada aqui, mano, não quero perder a bola, só vou jogar e foda-se. O Verratti, agora não mais. Agora, assim, é um claro sinal de pobreza você não ter outra jogada. Que o Spinelli salve nós, por favor, senhor. Se não, chuveirinho. Aqui, pela primeira vez, conseguia criar alguma coisa, parou no goleiro. Depois, na sequência, o que a gente vai ter? A gente tem Felipe Coutinho, essa bola veio aqui, era só ele pegar e acertar um chutaço e fazer o gol, mas ele fura essa bola. Ele perde a oportunidade e é um lance que sai do bom Thiago Mendes hoje. Olha só que a bola vem do Thiago Mendes lá da zaga, ele levanta a cabeça e não faz o passe fácil, ele acha uma boa bola aqui no Pumita, que domina, o Puma atacando é muito bom. Ele joga na área, o Coutinho vem e acaba furando e tal. Não tem como, mano. E apesar dessa furada... Gosto muito do Coutinho, cara, mas não tem jeito. Eita, esqueci de deixar o like aqui. Ou foi? Eu não sei, mano, é que esse negócio aqui em cima é bugado, não sei, cara. Agora vai, se não aparecer aqui em cima... Agora dá como remover, eu gostei. Esse negócio é louco, mano. Eu não acho que foi um jogo ruim do Felipe Coutinho, não, tá? Obviamente não foi um desfile, nossa, que partida maravilhosa, mas eu acho que no geral o saldo dele é positivo. Se não fosse ali os companheiros errando muita coisa, assim como ele mesmo errou, cara, o Coutinho poderia ter saído desse jogo com, sei lá, 2 assistências, talvez até o gol, se não fosse ele mesmo errando. Eu acho que... Ninguém é culpado nesse jogo, cara. Esse é um jogo que todo mundo é incompetente. Quando um cara acerta o passe, outro vai lá e erra. Inverte, um acerta o passe, outro erra. Até o Léo Jardim errou. O Diniz também tem um pouco de culpa. É um jogo onde não tem como xingar só o treinador. Não tem como xingar só o goleiro que falhou no último lance. Tem que xingar geral. Porque ninguém jogou porra nenhuma. Tivemos 10 mil chances de matar o jogo e não conseguimos uma direito. A gente teve momentos de Coutinho tentando fazer o que a gente espera que ele tente fazer, que é chamar a responsabilidade e jogar o diferente, tá ligado? Não só ficar dando passe de lado. Hoje, para não só criticar o Fernando Diniz, aquela reclamação que a gente tem, que eu acho muito válida, do Coutinho não é para ser volante, hoje não foi. Hoje o Coutinho estava muito mais perto do ataque do que do começo da jogada. E eu acho que tem que ser assim, o Coutinho não é para ficar jogando de volante, não. O cara cansa mais rápido, né, mano? O Coutinho ataca, o cara tem bom. Óbvio que agora tá acima da idade, tá, mas o cara tem, ó, ele sabe o jeito de pegar na bola, ele sabe o jeito de meter o drible, ele sabe aquilo, sabe isso.
Ganhou até Champions, né? Porque Sabe, esquece isso, pelo amor de Deus. É o Diniz na seleção colocando o Neymar de volante. Nossa, pelo amor de... Pra quê, tá ligado? Nossa, mata o jogador. Enfim, a Cri é foda. Aqui uma grande chance criada graças ao Thiago Mendes, que, cara, realmente engrenou. Eu cheguei a reclamar de tipo assim, pô, contratou o Thiago Mendes, isso ano passado, e o cara nunca que entra, nunca aparece. Finalmente começou a jogar de fato e assim, assumiu uma titularidade que não sai de lá tão cedo. O Thiago Mendes tem sido um jogador bem diferente no sentido de, assim como o Coutinho, como eu acabei de falar, não ficar só tocando de lado, porque tocar de lado é muito fácil, mas nunca dá em nada. Chance criada, mas perdida, essa aqui é a segunda de 500 mil de chances que o Vasco criaria no primeiro tempo, como por exemplo, na sequência, a maior chance do jogo. Se duvidar, até o Verratti, que era meio duvidoso com os pés, não perderia. Nem o Ryan. Chance perdida do dia pelo Brenner. Aqui, cara, o que acontece? Felipe Coutinho domina a bola já driblando a marcação, coloca a bola certinha pro Brenner. Qualquer atacante camisa 9 sonha com essa oportunidade aqui. É um gol imperdível que ele saiu cara a cara e chutou no goleiro. E perdeu. É torcer para que o Brenner seja só uma fase, cara. Não seja isso aqui. Porque se for, como eu falei, foi um dia para lembrar Pedro Raul. Pedro Raul era o contrário. O Pedro Raul era ruim com as pernas, nem jogava direito. Um dia, assim, de show de gol perdido. Essa aqui, esse é o tipo de chance que nem dá pra falar que, pô, foi um azar e tal, não. Aqui ele mandou mal. Aqui ele perdeu mesmo a oportunidade. Aqui é muito mais culpa do jogador do que mérito do goleiro, tá ligado? Do atacante do que do goleiro. Enfim, mandou muito mal o Brenner. Uma grande chance criada pelo Coutinho, como eu falei, já domina driblando, coloca ele cara a cara e ele perde. A primeira oportunidade enorme, só que é muito gol. Um 9 não pode perder. Torçamos para que seja só um dia que foi muito ruim, um péssimo cartão de visitas, porque isso foi, e não que seja um jogador ruim, seja só um cartão de visitas muito ruim. Não importa como começa, importa principalmente como é que termina, até porque também não adianta se ele faz 3 gols hoje e o resto do ano ele é uma morte. Torçamos para que seja só um início muito ruim, certo? Enfim. Perde aqui uma senhora oportunidade. O Vasco, que tinha todas as chances do jogo, não é que tinha mais, é que tinha todas. O Vasco chega nessa hora aqui e não faz o gol. E aí, na sequência, o que a gente tem acontecendo? O Brenner perdendo mais um gol. Se você reparar aqui, é o Brenner cabeceando e essa bola vai vir na trave. Aqui é um pouco de azar. Aqui é azar. Aqui, se na outra eu falei que meio que é culpa dele, no sentido que ele deveria não perder, ele deveria ter qualidade para aproveitar e não aproveitou. Aqui eu acho que, obviamente, tem um quê de qualidade também, desculpa, mas eu acho que é um azar ali e tal, ele cabeceia a bola vai na trave, perde mais uma boa chance o Vasco, e aí, olha só, a gente tem até aqui o vídeo, cruzamento de escanteio do Coutinho, a bola vai ter um desvio aqui no primeiro pau, vai sobrar para ele sozinho, e ele joga lá na trave. E aí depois a gente tem uma polêmica. E cara, aqui eu vou te falar o seguinte, tá? Eu acho que o Vasco talvez tenha sido roubado no jogo de hoje. O que acontece? Cara, se for o lance do carrinho que eu tô pensando, eu não sei. Eu vou ser sincero, cara. Eu não sei. Cada juiz... Deixa eu dar pra ele falar aqui agora. Eu não sei, cara. Cada juiz parece ter uma regra diferente pra esse tipo de lance. Você que já viu, você já sabe. Pra você que não viu, vou te resumir aqui. Existe um gol do Brenner. Ah, não, é o gol. Pra mim foi o gol, cara. Pra mim não foi pra ser anulado, cara. Pra mim não foi falta pra ser gol. Achei que ele tá falando do mamão ali. Pra mim o Vasco foi roubado assim. Nesse lance foi, pô. E aí o dia do Brenner, ele era tão ruim que todo gol fácil ele perdeu. O único que ele fez não valeu. Cara, o que acontece aqui? Pra mim existe um grande erro aqui. Pelo menos eu acho que é. Mas se você discorda, comente aqui o porquê. O que acontece? Eu discordo não, cara. Pra mim os caras erraram. Foi falta, né? Não foi falta, cara. Eu falei, foi falta. Não foi falta. A bola vai no alto. Parece que tava com sono às 2 da manhã. O Nuno tá ali muito perto do goleiro. O goleiro, ele é encostado pelo Nuno, mas não com empurrão nem nada do tipo. E por causa desse encostar mesmo sem empurrão, o Wilton Pereira Sampaio marcou uma falta do Nuno Moreira. E aí você pode falar, não, mas foi falta mesmo. Cara, cadê o vídeo? Eu quero olhar o vídeo agora. Passando o jogo. O que acontece? Primeiro, que desde assim, o ao vivo eu já falei, pô, mas não foi nada. E aí o Wilton Pereira marcou o gol como invalidado. E a gente tem aqui vídeo desse lance, essa imagem aqui, tá até o arroba, é do Dan Lesser, que tava lá em campo. Cara, eu vou ter que passar bem devagarinho pra gente poder acompanhar aqui. Olha só, vamos com calma, essa bola vai ser desviada, ela vai lá no alto. E aí o que acontece aqui? Reparem no Nuno, olha só, passando bem devagarinho, o Nuno olha o goleiro,
ele abaixa os braços, tipo, ele faz assim, sabe, segurando a própria mão. E aí, cara, ele só olha pro goleiro e é marcado falta. Foi nada, mano. Foi nada. Ah, não. O foda, cara, que eu vou ser sincero. Parece que todo goleiro é feito de vidro, mano. Não importa o lance, que perto do gol, acertou o goleiro. O goleiro defendeu, estendeu no braço. O goleiro só se fez daí. Foi falta. Mano, não foi nada. Os dois só brigaram pela bola e foi. Mano. Assim, sinceramente, pra mim, não existe um... Repara que vai vir o zagueiro empurrar o Nuno contra o goleiro. Pra mim, não existe muito um caminhar dele. Não existe pra ser falta, mano. Se isso é falta, eu sou um... Em direção aqui, pra mim, o goleiro já vem pelo contato e é marcado falta. E aí o gol é invalidado. Você pode discordar e tal. Eu, sinceramente, eu nem sou de ficar reclamando de arbitragem e tal, até porque o Vasco muitas vezes faz tanta raiva que reclamar da arbitragem pra mim é desviar o foco do que Mas nesse realmente lance tem que reclamar, cara. Foi mal, mas sendo sincero, tem uns 80 até pra 90% é culpa do Vasco mesmo, não tem como negar. Mas a arbitragem não ajuda. Mas, cara, aqui não tem como, mano. Se fosse um lance de falta, beleza, dá pra ter conversado, tudo e tal. O jogador às vezes foi tongo, tudo e tal, beleza. Mas aí não tem como. O juiz errou. Foi nada. Entendi. Eu sinceramente não entendi. Eu acho que gol normal. E aí, se você discorda, novamente, comente aqui embaixo. E aí, esse aqui é o típico lance que não teria importância, porque o Vasco estava ganhando de 1-0, não nesse momento, mas até o final do jogo. O Vasco estava ganhando, e aí esse aqui seria só, sei lá, o gol 2, tá ligado? Na verdade, seria o primeiro, mas seria o gol que faria os 2 de vantagem e não só um. Só que a partir do momento que o jogo terminou empatado... Mas não saberemos o que aconteceria, né, depois do primeiro tempo, né, cara? Imagine o Vasco tomar um tempo dorme. Pensando, estamos ganhando, vamos só diminuir. Vamos recuar. Isso aqui fez muita falta. E aí eu acho que houve um erro do Wilton Pereira Sampaio. Mais um. Mais um, né? Quem que mais erraria no Vasco, né, pô? Não sei quem que é pior, ele ou o Daronco. Dá uma briga boa, mas dá raiva esse cara. Enfim. Não coloque ele mais a apitar jogo do Vasco. Feito. Dessa forma, termina o primeiro tempo. Primeiro tempo safado, mano. Porque dava pra nós já ter matado. É que nem aquele ditado, né, que falam. Você pra matar, você tem que colocar a faca e girar. O Vasco enfiou a faca no toba e não fez nada, velho. 0-0. E aí, se você veio aqui, mas você não viu o jogo, e você tá vendo eu falar que foi um atropelo do Vasco, só que você não tá entendendo esse... Mano, foi muito. O Vasco atacou o tempo todo. A Chapecoense nem chegou no gol. O Léo Jardim nem trabalhou, cara. Atropelo? Vamos aos números. Começando por pós... É só ver o final do jogo. Pesquisa no Google, cara. Vasco Chapecoense. Pode ver qualquer um comentando. O Vasco tá no jogo com umas 30 finalizações. Chapecoense com 10, se duvidar, cara. Assim. De bola, 73% pro Vasco. Contra 27. 73. Gente, 73. Assim, a Chapecoense pegava a bola e não ficava 20 segundos com ela. Assim, muitas das vezes não ficava 5 segundos. A Chapecoense pegava, ou ela perdia para o Andrés Gomes, que recuperou a bola 200 vezes, como corre o Andrés Gomes, ou ela chutava para frente e entregava de bandeja para o Vasco, porque ela não queria ficar com a bola. Era retranca, retranca e retranca. Enfim, 73% de posse de bola. Finalizações, 17-1. 17 finalizações a 1. E tá 0-0. Não tem como nem falar que o futebol é injusto, porque foi incompetência, mano. Isso com raiva. Finalizações no gol, 6-0. 10 escanteios pro Vasco. Nenhum pra Chapecoense. 10 escanteios só no primeiro tempo. Dá raiva de eu ver essas estatísticas depois do jogo, saber quem empatou essa atropelo do Vasco. Atropelo. Que não apareceu no placar, porque principalmente o Brenner perdia, e quando ele não perdeu, eu acho que teve essa marcação errada, essa marcação indevida do gol como invalidado. No segundo tempo, o que a gente começa tendo? Mais chances do Vasco. Aqui o Piton chuta a bola, ela já ia entrando pro gol, o zagueiro vem, o goleiro já tinha ficado, mas o zagueiro vem e evita. Porém, logo na sequência, o que a gente tem? Foi mal, tá abrindo a boca aqui de sono, cara. Tô cansado, já 2 da manhã, tem que fazer mais um react. Realmente, acontece o gol do Vasco, que já tava mais do que... Editar uns vídeos também, programar alguns, eu não deito cedo hoje, cara. Foi anunciado, que a gente já não via a hora de acontecer. Acontece com o Pumito Rodrigues, que se torna... Ele dá o maior artilheiro do Vasco. Um passo à frente na artilharia do Vasco no ano. Isso me preocupa muito mais... Spinelli salva nós. Que me alegra. Enfim, o que acontece? O excelente Andrés Gomes, como corre, como, meu Deus, isso é incrível dentro de campo. Cruza
cruza a bola dentro da área, o Pumita como atacante aparece e faz o gol e sai aqui comemorando. O Nuno e o Andrés Gomes jogam muito bem, pra mim são dois jogadores ótimos, só que não finaliza, cara. Os caras dependiam muito do Rael, até do Verratti, da situação, pra chegar lá e finalizar, mano. Tinha que ser... Os caras têm que ter coragem de chutar, os caras não têm essa Cara, coragem o Pumita segue não me passando tranquilidade. O Pumita, sinceramente... O Puma, quando foi atacante, era pior, mano. Ele era ponta direita, não tinha nem reserva, mano. Ele era ponta direita, não dava em nada, mano. A gente é um jogador que me passa medo toda vez que tá em campo. Também. Verdade que ele faz muito gol. Hoje nem foi o caso, mas é verdade também que ele faz gol bonito. Hoje não foi o caso, mas ele é esse maluco. Mas também é verdade que ele dentro de campo quase sempre ele vai entregar paçoca uma hora ou outra. Então, por causa dessas e outras, eu não gosto muito de ver Pumita no time não, tá ligado? Mas aqui ele faz e é importante. É um gol que a gente já não via a hora de acontecer. O Andrés Gomes é quem consegue assistência. E, cara, bendito seja o momento que eu falei que o Andrés Gomes é o melhor jogador do Vasco hoje. Mesmo existindo o Coutinho no time. Vasco, Colômbia, né, cara? Tem o Andrés Gomes, o Rojas. Desde que o Ryan saiu, o Andrés Gomes é o melhor jogador do Vasco. Concordo. Como corre, é impressionante. Em alguns momentos ele aparentava até estar meio perdido dentro de campo, meio, sabe, sem saber o que fazer exatamente, mas na mesma hora ele estava acertando alguma coisa que só ele acertaria, recuperando uma bola que só ele recuperaria. Tem bola que já tá saindo, que todo mundo meio que nem tentaria correr, porque simplesmente não dá para evitar o lateral, que ele corre e ele evita o lateral e ele pega a bola. Assim, é um jogador numa velocidade 2, tá ligado? Quando você acelera um áudio porque você não tá com paciência de ouvir aquele áudio de 1 minuto e meio, ele é o cara que corre 1.5 ou 2.0. Ele é um cara muito fora da curva, corre demais. É torcer por Inestrosa do outro lado também contribui muito. Assim, grande acerto do Vasco. O Inestrosa eu não vi muito dele, cara. Ele jogou um pouquinho, 2 jogos, não apareceu muito. Eu espero que ele jogue bem, cara, mas tá difícil. Andrés Gomes, que foi comprado pela diretoria. Vasco 1-0. Cara, era um jogo que, assim, a gente poderia ter matado faz tempo, saiu 1-0, os caras estavam tudo retrancados, era um jogo quase ganho, mas... A gente dominava, 1-0 era muito pouco, era um jogo para fazer goleada, até para abrir ali o saldo de gols no campeonato, porque isso é importante, e principalmente era importante fazer o segundo gol e não parar nesse aqui, justamente porque vai que toma empate, né? Mano, era praticamente impossível tomar empate. Eu repito aqui para você, o primeiro tempo terminou com 17 finalizações pro Vasco, contra uma deles, e a única deles sequer foi no gol. Assim, surreal pensar em empate, né? Não. Olha só, antes do empate acontecer, show do Brenner. O que a gente tem aqui? Cara, azar. De novo, azar com... novamente. Jogo terrível do Brenner. A bola sobra pra ele lá do outro lado, ele finaliza, ele chega na bola, ele consegue acertar a bola, atacar a bola, só que ele acerta a trave. Aí tem um rebote, porque a bola bate na trave e volta. Aí ele finaliza de novo e ele para no goleiro. Assim... lance pra matar o jogo, mano. Chance clara. Clara. Ele tem 2 oportunidades só em um lance aqui. A primeira para na trave, a segunda do goleiro. Aí depois, o que a gente tem? Mais uma chance perdida pelo Brenner. Cruzamento na área, ele chega de primeira e joga pro alto e não consegue fazer o gol. Repara como que ele estava perto, ele tá pulando em cima da linha da pequena área. Ele não faz. Assim... eu só não peso mais a crítica ao Diniz aqui hoje, porque hoje o time realmente criou. Hoje o time é incompetente, cara. Criou bastante, muita chance clara, muita chance que, assim, camisa 9 sonha em ter, mas que o nosso perdeu. O Brenner manda muito mal, faz uma partida muito, muito fraca. Esse não é um vídeo patrocinado pela Flash Score, inclusive, saudades Flash Score. Aí, caralho. Mas se você pega a nota dele, seja na Flash Score, seja na SofaScore, seja qualquer aplicativo de nota, cara, ele vai ter uma nota que, assim, é tão ruim, digna de um jogador que tomou vermelho no começo do jogo. Só assim, normalmente, alguém tem uma nota tão ruim quando é expulso em algum momento do jogo. Se for no começo, pior ainda. Uma nota terrível, sem ser expulso, sem tomar cartão, sem nada. É só porque ele perdeu tudo e mais um pouco. Enfim, aqui não faz gol o Vasco, mas tudo bem, né? Teoricamente, apesar de ter perdido 300 oportunidades, tudo bem, porque a gente vai ganhar esse jogo. Assim, a Chapecoense não fazia nada. Gente, como eu... Chapecoense não ataca, como é que o Vasco vai tomar um gol pra Chapecoense? falava, a Chapecoense, assim, o último jogo do Vasco foi contra o Madureira. O Madureira era muito melhor do que a Chapecoense, sem exagero nenhum, sem forçar a barra. Dito isso, gol de empate da Chapecoense de falta no último lance. Golaço, Giancarlo. Bateu bem demais a falta, cara. Que já fez gol contra o Vasco, também em último lance, acho que na época que ele jogava no Juventude.
Fica aqui a curiosidade. E de falta também esse passe. Foi o gol que eu tô pensando, teve um que fez de falta. Enfim, cobrança de falta, 45 minutos, já nos acréscimos do segundo tempo, golaço. Golaço, absurdo. Sai aqui comemorando. O Vasco perde um jogo que estava mais ganho do que absolutamente tudo. O Vasco perde um jogo que, ao final do primeiro tempo, ele tinha 17 finalizações contra somente uma. Que ele tinha mais de 70% de posse de bola. Um jogo que o nosso camisa 9, que não é exatamente 9 o número, mas que o nosso atacante perdeu, sei lá, 5 chances claras. Aí, cara, como é que fica a situação do Diniz? O Diniz vai ser demitido depois de não ganhar um jogo mais ganhável do que tudo dentro de... Ele ganhou mais uma chance, cara. Se o Vasco perdesse jogando mal de fato, ele seria demitido. Ele só ganhou mais uma chance porque os jogadores foram incompetentes. De caso contra a Chapecoense? Não vai. Eu acho que o Diniz não cai agora. Tinha saído notícia que mesmo se perdesse, ele não cairia. Existe o argumento de deixa o Diniz trabalhar, porque foi ele que escolheu a dedo muitos desses jogadores que vieram, inclusive o Brenner, então não faz sentido demitir ele agora, seria uma quebra no planejamento, e tá, eu entendo, tá ligado? Só que assim, novamente, eu acho que tem que redobrar atenção com o Diniz ele tem que estar sob vigilância, eu não falo ele tem que ficar esperto, a gente tem que ficar esperto com ele, porque essa postura de não, deixa ele aí, pô, não pode demitir o Diniz, não, quem fala em demitir o Diniz hoje é maluco, tá a última vez que eu ouvi sobre isso era o Barbieri, nós briguemos pra não cair até a última rodada. Só digo isso. Fazendo a live. Gente, assim, o resultado dele até então é muito ruim. É ruim, cara. Foi mal. Eu sempre tento olhar pro lado. Mano, eu tô falando que vai São Paulo, beleza? Mas o resultado do Diniz é ruim, cara. Ele não. Ele é mal, tá mal. Tal. Daqui a pouco vai ser que nem o Barbieri. Seguraram, pensando que ia mudar alguma coisa e não mudou. Só que se tratando de Fernando Diniz, não duvido nada de terminar o ano muito bem, porque ele vai do céu ao inferno muito rápido, tá ligado? A grande questão com o Diniz é justamente essa, ele não consegue ter paz. É assim, ficar no meio da tabela em paz, não, nunca dá. Ou você tá lá em cima, brigando pela Copa do Brasil pelo título, ou você tá brigando pelo rebaixamento com o Fluminense enfiado logo depois de ganhar uma Libertadores. Isso é Fernando Diniz. Enfim, é mais um jogo aqui pra ele, mais um jogo de resultado péssimo, depois de não conseguir ganhar do Madureira em São Januário, também não consegue ganhar da Chapecoense em São Januário, e é ele que começou esse jogo tendo 40% de aproveitamento. 40%. Gente, assim, 40% de aproveitamento. Se você aplica esse aproveitamento num Brasileirão inteiro, você tá ali, ó, na zona. Mas você tá aqui, ó, raspando. Enfim, ele tem mais um jogo ruim, mais um jogo para jogar mais um pouco ainda o aproveitamento para baixo. Ruim, certo? Hoje, a única desculpa, que é sim uma grande desculpa, a atuação do Brenner. Pavorosa. Ele perde tudo. E isso que foi o Diniz que escolheu o jogador ainda. O time é verdade que criou, mas não soube aproveitar. Joga. Cara, pior que eu nem tô animado com o jogo com o Botafogo. Sem piada nenhuma, cara. Porque, mano, o Carioca, beleza? Carioca tá passando de fase, beleza, mas que adianta jogar meu Carioca, jogar na terceira rodada e enfrentar um Juventude da vida e levar um... torcer pra melhorar, tá ruim a coisa, certo? Nossa, lamentável. Eu sou o Josão, se inscreve aqui se você gostou desse vídeo, valeu. Deixa um like aqui também. Eu já deixei. Então, galera, esse foi o vídeo. Nada a dizer. Fui, só digo isso.